Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Passando aqui para compartilhar com você um devocional maravilhoso que o Senhor colocou no meu coração. Sim, estou na cozinha, arrumando a minha casa e tendo intimidade com o Senhor. Eu estava fazendo o meu devocional essa manhã e o Senhor falou muito forte comigo no livro de Crônicas, no capítulo 29, onde vai nos falar sobre a ação de graças do rei Davi. A Bíblia fala que Davi estava louvando ao Senhor e ele já estava nos finais da vida dele, já estava velho, já estava cansado e o que ele mais queria era ir para a presença logo, né? Mas ele queria ter paz, ele queria sentir paz. Eu não sei por qual processo que você passa, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas algo interessante o Senhor falou comigo. Desde ontem o Senhor vem falando ao meu coração que nós precisamos criar intimidade com Deus. Precisamos ser amigos de Deus. Somos amigos de tantas pessoas. Somos amigos de pessoas que olham para mim, para você e bate nas nossas costas e fala: eu confio em você, vai lá, você dá conta, né? Eu acredito em você. E quando você vira as costas, a pessoa sai falando de você, a pessoa sai te criticando, né? Mas Deus, ele não faz isso. Deus, ele é um verdadeiro. Deus, ele é verdadeiro. E a Bíblia fala que Davi, o desejo do coração dele era que Salomão, seu filho, né, fosse o rei após ele. Que Salomão viesse assumir a cadeira no lugar dele. Era um desejo do coração de Davi. E Davi orou a Deus, Davi fez essa petição a Deus. Quando Davi sentiu a paz, porque Davi era íntimo, quando Davi sentiu a paz, ele foi descansar nos braços do Senhor, né? E nós vamos perceber que Davi, ele era um homem pecador. Ele era um homem pecador. Mas todas as vezes que ele pecava contra o Senhor, ele ia para a presença. Ele ia se rasgar, ele ia se entregar totalmente a Deus. Ele ia pedir perdão. Ele entrava na presença do Senhor com um coração sincero. Muitas vezes nós não entramos na presença do Senhor com o nosso coração sincero. Nós entramos na presença do Senhor de qualquer jeito. Deus, ele se agrada de um coração sincero, de um coração aquebrantado, porque pecar, todos nós vamos pecar, todos os dias nós vamos pecar. Mas o que é que nós iremos fazer com essas atitudes? Qual é a providência que nós vamos tomar para não cometer o mesmo erro, né? E a gente precisa aprender, assim como Davi fez. A gente precisa se entregar, a gente precisa chamar Jesus, chamar Deus para ser o nosso amigo verdadeiro. Como eu falei aqui, a gente confia em tanta gente, a gente confia em pessoas as quais a gente enxerga como o nosso verdadeiro amigo, né? Uma pessoa de confiança, uma pessoa que a gente vai poder se abrir, contar os nossos segredos para ela e a gente vai ter a intimidade com aquela pessoa, vai criar uma confiança, né? Só que algumas vezes a gente se dá mal, porque aquela pessoa que a primeiro momento era a nossa pessoa de confiança, ela passa a ser o nosso maior inimigo, né? E aí, tudo aquilo que foi confessado, tudo aquilo que foi conversado, muitas vezes é lançado no vento. É lançado, é falado, né? E eu aprendi que quando a gente confia somente em Deus, a gente pode contar com Ele para tudo. A gente pode contar os nossos segredos para Ele, a gente pode contar os nossos pecados para Ele, porque Ele não vai nos julgar, Ele não vai nos apontar, Ele não vai colocar no WhatsApp, na rede social, Ele não vai mandar indireta, não vai. E Ele simplesmente, Ele vai acalmar o seu coração, né? Ele vai trazer paz. Deus, Ele só quer de mim e de você
uma intimidade. E é um tempo, né? Priorizar um tempo com Deus, priorizar um momento com Ele. A gente acorda no automático, a gente vive na correria, a nossa vida, ela é corrida, é filho que tem que levar para a escola, é voltar, cuidar da casa, lavar a louça, como eu estou fazendo aqui, né? Mas a gente não pode deixar de ter intimidade com Ele. Antes de eu fazer esse vídeo, eu já entrei na presença, eu já orei, eu já chorei, eu já pedi perdão, eu já confessei para Ele os meus pecados, contei para Ele os meus sonhos, contei para Ele todos os planos que eu quero fazer, apresentei na mão dele, algumas causas, coisas que não estão mais sobre a minha jurisdição, né? Não estão mais sobre o meu poder, então não tem o que eu fazer. A minha mão já chegou no possível, a minha mão já chegou no limite. Agora é o agir do Senhor, agora é o impossível dele. Percebe que muitas vezes a gente deixa de conquistar e de alcançar as nossas vitórias porque a gente não quer pagar um preço. E o preço que a gente precisa pagar é muito simples, gente. O preço que a gente precisa pagar é ir na presença do Senhor. Talvez você vai falar assim, ô missionária, eu não consigo ir e orar, porque o que a gente mais vê hoje são pessoas falando que não oram, porque não sabe. Como não sabe? Oração não são palavras bonitas, não. Oração são palavras verdadeiras. Tem pessoas que não oram porque fala que não sabe conversar, não sabe falar, fala tudo errado. Não, Deus não quer que você entre na presença dele com um script. Não, Deus quer que você entre na presença dele verdadeiramente. Porque quando você entra verdadeiramente, o agir dele se move. O poder, a manifestação dele, o amor dele se move pela nossa causa. Muitas vezes eu ouço pessoas falar, eu não oro mais porque eu não consigo falar, eu não oro mais porque eu tenho medo de falar errado. E Deus fala pra mim, pra você, vem do jeito que você é, porque que você quer ser uma pessoa diferente na minha presença, sendo que eu te conheço. Tem pessoas que elas não só são diferentes na presença do Senhor, como elas também se portam diferente em outros lugares. Né? Veste uma carapuça, não, Deus tá falando, é desse jeito mesmo, é sem saber falar, é sem saber questionar, é não entendendo a Bíblia, é não sabendo o real propósito que talvez eu tenho pra você, você não entende, é desse jeito mesmo que eu quero te usar, é aquebrantada, chorando, é borrada, sem maquiagem, é assim que eu quero te usar, porque quando a gente passa a ter intimidade com o Senhor, Ele usa a gente aonde Ele quer. Agora mesmo eu tô aqui, ó, lavando a minha louça e falando com vocês aqui. Porque é o momento que o Espírito Santo falou, é agora. Porque talvez, se eu for colocar para fazer mais tarde, o inimigo ele vai me paralisar. Ele não vai deixar eu fazer. Ele vai falar, você já fez tanta coisa hoje, você já limpou a casa, você já lavou louça, você já lavou roupa. Vai descansar. Vai descansar, não precisa ter intimidade não precisa ir falar com Deus não, que Ele vai entender que você tá cansado, e não é isso, não é. Intimidade com Deus é você buscar todo o tempo, aonde você estiver, talvez você tá no seu trabalho e você não pode gritar, você não pode dar um glória a Deus alto, mas você pode falar em espírito, você pode falar baixinho, ô Senhor, me ajuda. Oh, Senhor, toma nas tuas mãos a minha causa. Senhor, entra agora naquele leito de hospital. Senhor, faça um trabalhar ali. Senhor, muda o cenário. Senhor, tá vendo essa porta? Ela se abriu para mim, mas eu queria uma outra porta. O desejo do meu coração é almejar uma outra profissão, é conquistar um outro trabalho. É conquistar um marido, conquistar uma esposa. É isso que vocês precisam fazer. Uma vez eu era católica, mas
eu sempre acreditei em Deus. Sempre. Quando eu era mais mocinha, eu tinha as minhas amigas de infância. Até hoje a gente tem amizade, a gente tem um grupo que são amigas há mais de 30 anos. E essas amigas, elas frequentavam a igreja pentecostal. E a minha avó, ela também frequentava uma igreja pentecostal. E a minha avó, ela era analfabeta. Então, quando a minha avó precisava ir no culto, na sede, eu tinha que acompanhá-la, porque minha avó não sabia pegar ônibus. E pra mim era muito difícil eu ir. Mas eu ia, acabava que eu ia. Isso pra mim foi muito bom, porque eu já sabia que desde lá de trás, Deus tinha um propósito na minha vida. E aí, quando eu estava no meu primeiro casamento, eu passei por muitos problemas no meu primeiro casamento. Mas nunca desisti que Deus, um dia ele iria mudar a minha história. Sempre acreditei que Deus, ele poderia mudar a minha história. E aí eu comecei todas as noites a orar. Orava para Deus. Eu acho que eu não sabia nem o que era oração. Então eu conversava com Deus, né? Falava para ele do momento ao qual eu estava passando, das dificuldades, das batalhas, que eu não queria aquilo para mim mais, que eu queria viver uma vida diferente. E se fosse da vontade do Senhor, né? Mudasse a pessoa que estava comigo. Mas se não houvesse jeito, né, que eu pudesse sair daquele relacionamento ao qual era um relacionamento abusivo, ao qual era um relacionamento de opressão. E aí não demorou muito tempo, o Senhor me tirou daquele relacionamento. O Senhor me tirou daquele relacionamento e me apresentou o meu esposo, a qual hoje nós somos casados e vamos completar 25 anos de casamento. Então eu entendi, né? Eu entendi que Deus, ele nunca me abandonou. Eu entendi que mesmo diante de eu não estar ali na presença do Senhor, ele nunca deixou de fazer pela minha vida, ele sempre esteve presente. E aí, quando foi em 2016, eu fui para a presença do Pai. Fui para a presença do Pai, meu esposo não foi, mas no ano seguinte meu esposo veio. E nós estamos na presença do Senhor até hoje. Hoje eu exerço uma função na igreja, ele também. Hoje eu já viajei para fora do país para fazer missão, já fui para Angola e o Senhor vai me levar em outros lugares, eu acredito e creio, porque o meu chamado é esse. Hoje eu entendo, né, qual é o meu chamado. Hoje eu entendo o que Deus quer de mim, porque todos nós temos um chamado, todos nós podemos fazer algo para Deus. O que nós precisamos descobrir é o que nós podemos fazer, o que é que Deus quer de nós. Então, baseado, né, nessa história de Davi, eu amo essa passagem porque Davi, ele era um improvável, ele estava lá apacentando as ovelhas, ele não tinha noção do que Deus tinha para ele, porque o trabalho que ele exercia ali, só cuidando da ovelha do seu pai, já era bom, né? Mas a todo tempo ali, Deus já estava preparando ele. Deus já estava preparando, porque ele precisou matar urso, matar leão no oculto, sem que ninguém visse. Quantas vezes eu e você, a gente enfrenta problemas, né, no oculto? Quantas vezes eu e você, a gente passa por dificuldades no secreto? E ninguém precisa ficar sabendo, e tá tudo bem, tá tudo bem. Davi, ele simplesmente matou urso, matou leão para proteger um rebanho que não era dele. Não era dele, era do pai dele. E quando Deus entende que há necessidade, né, de mudar tudo, começar tudo novo, Deus vai buscar. Então, não importa onde a gente está, não importa. Você pode estar no mundo, você pode estar dentro da igreja. Se chegar a tua hora, Deus vai mandar chamar. E enquanto você não chegar no lugar ao qual Deus mandou te buscar,
nada muda, o cenário não muda, ninguém se senta à mesa, ninguém come, porque você precisa chegar, você precisa assumir o que Deus tem para você. Davi, quando ele chega, o óleo desce sobre a cabeça dele. Ele sabia que ele ia passar por um processo, mas o interessante é que Davi, ele não ficou questionando, ele não questionou o tempo. Ele sabia que ele ia assumir o lugar de Saul, mas ele não questionou o tempo. Quantas vezes eu e você questiona o tempo? A gente fica se perguntando, ai, por que não acontece? Ai, por que tá demorando? Ai, por que não acontece logo? Por que não muda logo? Davi não questionou. Davi não questionou. Chegou no tempo certo. Quando chegou a vez dele, Deus, ele mexe tudo, prepara o momento, pronto, ele vai assumir. E agora no final, a mesma coisa com Salomão. Davi tinha no seu coração que quem precisava assumir o lugar dele era Salomão. Era um homem que iria tocar o povo, era um homem que iria ser próspero, que ia honrar o legado dele, né? E ele sente paz. E essa paz, meus irmãos, eu gosto muito de falar sobre essa paz, porque essa paz não é sobre não ter problemas, não é sobre ausência de problemas. Pelo contrário, é sobre você ter um monte de problemas, mas você sentir paz para resolver um por um de cada vez. Sabe aquele turbilhão que chega e você fala, e agora? Qual que eu vou resolver primeiro? Né? E você fica perdido, não sabe para onde vai. Aí você vai sentir a paz e vai falar, calma, eu vou fazer esse, depois eu vou resolver esse, depois eu vou fazer esse, depois eu vou fazer esse, no final juntou tudo, tá tudo resolvido. Essa é a paz que Deus traz para nós, quando nós buscamos intimidade com Ele, quando nós chegamos na presença dEle, choramos, nos aquebrantamos, falamos, Pai, para Ele tudo aquilo que está no nosso coração. Quando nós nos apresentamos para Ele, chamamos Ele para fazer parte da nossa vida, fazer parte da nossa caminhada, Ele nos abraça, Ele nos conforta e Ele acalma o nosso coração. Ele acalma, Ele traz alívio, Ele traz refrigério e a gente entende que Ele tá ali, porque é uma sensação muito boa, é uma energia muito boa, é uma energia positiva, sabe aquela energia que você gasta tentando resolver tudo e no final você não resolveu nada? Pois é, essa é a paz de acalmar o teu coração, descansar tua mente e fazer um de cada vez. Eu quero finalizar esse devocional de hoje dizendo para você que a paz que excede todo o entendimento vem de Deus. A paz que excede todo o entendimento só Deus pode te dar. Essa paz a qual eu estou falando, eu não estou falando de, como eu disse lá atrás, não é que você não vai ter problemas, não é isso. É a paz que você vai ter para solucionar. Essa paz você só vai conseguir na presença do Senhor. Essa paz você só vai conseguir buscando intimidade. Intimidade, sendo íntimo de Deus. Mas quando eu falo intimidade, é intimidade de verdade. Não importa onde você estiver, vai abrir tua boca, vai falar, vai chamar Deus, vai dizer que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso. E vai contar tudo para Ele, vai conversar com Ele, vai se aquebrantar, vai chorar na presença dEle, vai rir na presença dEle. E vai dizer, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Senhor, está difícil, mas para o Senhor não é impossível. Senhor, eu estou aqui sendo massacrada, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, a minha casa está de pernas para o alto, mas o Senhor é quem me sustenta, o Senhor é quem me guia. Deixa o Senhor conduzir a tua vida. Deixa o Senhor te direcionar. Deixa o Senhor resolver todos os seus problemas. Deixa o Senhor resolver todas as tuas causas. Chame Ele de amigo. Chame Ele de amigo mais querido. Chame Ele de socorro mais presente. E eu tenho certeza
que você sentirá essa paz. Quero orar pela sua vida. Soberano Deus, Pai querido, Jesus, eu venho diante de Ti, Pai, agora, neste momento, no meu momento de intimidade aqui, Senhor, no meu momento de descontração, lavando a minha louça, mas sentindo a Tua presença. Oh, Pai querido, Deus amado, que o Senhor também possa tocar, Senhor, os meus irmãos, as minhas irmãs, que também irão assistir a este vídeo, Pai. A mesma paz que eu estou sentindo, a mesma paz que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor venha colocar no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, que assim como eu estou confiando, Pai, em Ti e colocando todas as minhas aflições nas Tuas mãos, que os meus irmãos e as minhas irmãs também possam, Pai, sentir essa mesma paz, a paz que excede todo o entendimento, a paz que não tem preço, a paz que não vai nos deixar isento de problema, mas vai nos trazer a tranquilidade para resolver, a resposta para resolver. Oh, Pai querido, Deus amado, o Senhor é o nosso alívio, o nosso refrigério, o Senhor é o nosso amado querido, o Senhor é o Deus soberano, o Senhor é o dono do ouro, é o dono da prata. A Ti te exaltamos, a Ti te exaltamos, Pai. O Senhor é o único, Pai, o Senhor é o único que pode ser exaltado, o Senhor é o único, Pai, que pode ser enaltecido. Oh, Pai querido, Deus de glórias, Pai, assim como o Senhor me visitou hoje, Pai, aqui, nessa simplicidade, visita os meus irmãos e as minhas irmãs também, Pai. Desperta os Teus filhos, Senhor, para buscar intimidade contigo, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Amém. Amém? Posso ouvir um amém? Você que ouviu essa mensagem até o final, você que sentiu a presença do Senhor, você que entendeu que você precisa ter paz no seu coração. Você que entendeu que essa paz você só vai encontrar em Jesus. Eu quero te pedir um favor. Deixe um like. Deixe o seu joinha aqui. Se inscreva no meu canal. O Espírito Santo está me conduzindo a trazer esses vídeos para cá, partilhar com vocês os meus momentos simples. Porque eu creio que através desses momentos vidas serão restauradas. A palavra do Senhor, ela precisa chegar. Então me ajude, me ajude. Me ajude como? Deixando o seu joinha, se inscrevendo aqui no meu canal, compartilhando com outros amigos, com outras pessoas, pessoas que o Espírito Santo colocou no teu coração que precisa ouvir essa mensagem. E eu tenho certeza que juntos, nós vamos viver o extraordinário do Senhor. Amém? Fiquem com Deus, muito obrigado. E amanhã a gente volta para mais um dia de devocional, trazendo aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com você. Não se esqueça, hein? Dê um joinha aí, curta esse vídeo, se inscreva no meu canal, tá? E compartilhe, hein? Fiquem com Deus. Tchau.